Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. No dia de hoje, trazendo para você aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios. E estamos ao vivo pelas antenas parabólicas, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook, pelo YouTube. Você acompanha também TVs por assinatura, como a Claro TV, Claro TV Net TV agora uma só. A Nel TV também leva o canal do Boi para todo o Brasil e Paraguai. E a partir deste momento, TV Imaculada Conceição com sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul, linkada aqui no Agricultura BR. Quero começar o programa de hoje trazendo algumas informações a respeito das áreas com vacinação com febre aftosa e o projeto de alguns estados em relação a se tornar livre de febre aftosa sem vacinação. Essa é uma questão que foi colocada pelo nosso amigo o Itamar, do Senepol ITA, nessa última segunda-feira. Foi uma publicação no Diário Oficial pelo Ministério da Agricultura na última quinta-feira. E agora o repórter Saulo Lopes traz em detalhes o que essa instrução normativa ela impele, ela impacta sobre as questões ligadas à vacinação e principalmente trânsito de animais. A nova regra do Ministério da Agricultura afeta criadores de mais de 62 milhões de cabeças de gado espalhados por municípios e regiões de 5 estados do Brasil: Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil. É o rebanho do Rio Grande do Sul inteiro, 14 milhões de cabeças, e municípios, 14 municípios dos estados do Acre e Rondônia, um município do Amazonas e 4 municípios de Mato Grosso. Esse aí tem um grande rebanho, tem mais de 13% do rebanho nacional, mais de 30 milhões de cabeças. A instrução normativa do Ministério da Agricultura deixa claro que a vacinação contra a febre aftosa só pode ser utilizada dentro da medida e interesses do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, e isso com autorização apenas da Secretaria de Defesa Agrícola. Esse plano que vai de 2017 a 2026. Lembrando que a última ocorrência da febre aftosa no Brasil foi em 2006, portanto há 14 anos, na fronteira do Paraguai, ali entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. A estratégia principal do Ministério da Agricultura, com a implantação progressiva desse Plano Nacional de Erradicação dessa enfermidade no gado, é a manutenção de zonas livres da doença, de acordo com diretrizes rígidas traçadas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Nos próximos dias, técnicos da Secretaria de Agrodefesa do Ministério da Agricultura vão editar normas para disciplinar a entrada de animais vacinados contra a febre aftosa dentro dos municípios desses estados listados dentro da ação normativa. Sempre bom lembrar que em julho de 2017 os Estados Unidos proibiram a importação de carne de boi in natura por encontrar irregularidades na vacinação do rebanho brasileiro. E até hoje a gente não conseguiu normalizar esse mercado. De Brasília, Saulo Lopes. Falo agora do recorde absoluto nas exportações brasileiras de soja durante o mês de abril. Olha, os números são realmente impactantes. Abril, em 20 dias úteis, os embarques totalizaram 16 milhões e 300 mil toneladas. Esse número realmente é extremamente expressivo, fica 73% superior a abril do último ano. Vou mostrar agora, a partir desse momento, como é que ficou a questão de volume, porque o recorde passado, que era de maio de 2018, ficou para trás e muito para trás, onde de 12 milhões e 800 mil toneladas, ficou muito para trás. Vou mostrar agora o comparativo com o mês passado, com maio de 2018 e outros números que você precisa saber. Olha só, exportação de soja,
De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, a elevação em um ano foi de 73%. Por quê? Porque abril de 2020 totalizou 16 milhões e 300 mil toneladas, enquanto abril de 2019, 9 milhões e 400 mil toneladas. Vamos comparar com o recorde passado, era em maio de 2018, com 12 milhões 350 mil toneladas da oleaginosa embarcada. Mas tem coisas que você vê aqui no canal do Boi e você acaba não vendo nos outros. Olha só, 73% foi a alta em relação ao volume embarcado. 66,6% foi em relação à receita das tradings que trabalham com as exportações de soja no Brasil. Totalizaram 5 bilhões e 500 milhões de dólares. Mas o Agricultura BR calculou, trouxe na média também em reais. Veja só conosco como é que ficou esse cenário. Exportação de soja em abril de 2020, o melhor mês da história para os embarques de soja. O volume total, como eu disse, 16 milhões e 300 mil toneladas, 73% de alta. A receita em dólares totalizou uma alta de 66,6%, com 5 bilhões e 500 milhões de dólares faturados. Trazendo aqui a receita em reais, na média de negócios a R$ 5,15, R$ 5,14 mais 7, ficou em 28 bilhões 320 milhões de reais. Esse foi o faturamento das trades no Brasil, 28 bilhões 320 milhões de reais, de acordo com as apurações que tivemos junto com as tradings que operam no Brasil. Esses números você acompanha somente aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, é o canal do Boi levando para você a informação. Trazemos agora informações a respeito dos embarques do primeiro quadrimestre. Vamos mostrar agora, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior e também de uma das principais agências marítimas do país, como é que ficaram os primeiros 4 meses em relação ao embarque total e também aos embarques só para a China, porque a China aumentou e aumentou muito a compra de soja do Brasil. Veja só os números, nós temos aqui, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior e a Agência Marítima Cargonave, um total embarcado no primeiro quadrimestre de 2020 de 35 milhões 760 mil toneladas. Somente para a China foram 26 milhões e 500 mil toneladas, situação mas muito interessante para as exportações de soja, para as tradings que operam no Brasil e podemos dizer para toda a cadeia produtiva e principalmente, no nosso caso aqui, para o produtor rural brasileiro que conseguiu travar bons negócios na safra 19-20 e tem conseguido também travar bons negócios, comercialização antecipada na campanha 2020-2021, evitando assim os custos altos com o dólar, que é bem elevado. E de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, em boletim divulgado nesta última segunda-feira, a área com soja no estado do Mato Grosso vai se elevar 2,26% na safra 2020-2021. Isso ocorre fazendo com que, pela primeira vez, a área no Mato Grosso ultrapasse a marca de 10 milhões de hectares. Vai ficar em 10 milhões e 70 mil hectares. Aonde será esse avanço? Em áreas de pastagem, em regiões tradicionalmente ocupadas com pecuária no estado do Mato Grosso, vão migrar áreas para soja, é o que mostra o relatório do IMEA no final da tarde desta última segunda-feira e que você acompanha agora no Agricultura BR. Nós vamos mostrar alguns índices importantes, como que vai se elevar essa área, a produtividade deve ser ligeiramente menor, 0,6% menor, a produção, melhor dizendo, do que
na safra passada, enquanto que a produtividade vai cair quase 3% na nova safra. É o resumo do relatório do IMEA. Você tem aqui números importantes para o estado do Mato Grosso. É o maior produtor de soja do Brasil. Individualmente, é o maior produtor de soja do mundo. A área ocupada será, portanto, como eu disse, de 10.070.000 hectares, alta de 2,26%. O volume de produção deve atingir, nesses números iniciais do IMEA, que é o que está apontando, uma produção total de 34.700.000 toneladas. É uma queda, uma ligeira queda frente à safra passada, que foi recorde. Então, caindo agora, a safra passada é 19,20, evidentemente, mas olha só, queda de 0,64% na produção. Por que há esse recuo mesmo com uma área maior? A produtividade mato-grossense deve cair e deve vir para 57,48 sacas por hectare, de acordo com o IMEA. Essa é a queda, uma queda apontada de quase 3%, de 2,83%. Para se ter uma ideia, pode voltar aqui para o estúdio um pouco, esse número aqui chama muita atenção, porque a produtividade média no Mato Grosso, nessa safra agora, a 19,20, ficou em 59,8 sacas por hectare, portanto, uma produtividade extremamente elevada. Mas aqui, a grande informação, que é estratégica, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, é que a soja no Mato Grosso avança sobre áreas tradicionais de pastagem, pastagens degradadas. Aqui a gente não traz os números, durante a semana a gente vai trazer os números de algumas pastagens que estão em condições ruins e onde, quais regiões no mapa do estado do Mato Grosso vai ter esse avanço da soja. E ainda falando sobre soja, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou, como tradicionalmente ocorre, às 17 horas desta última segunda-feira, o seu levantamento, o seu relatório de acompanhamento de lavoura, o chamado Crop Progress, que trouxe um avanço muito forte em relação à semeadura da soja nos Estados Unidos, chegando aí a números que ficam mais que o dobro do que era atingido no mesmo período no ano passado. Veja na tela comigo aqui como é que está a situação de cultivo nos Estados Unidos. Nós temos aqui o que acontecia na média, a média dos últimos 5 anos, a média de 11%. Tá? Então, nos últimos 5 anos, para a data do dia 4 de maio, se atingia 11%. Já no dia 3 de maio de 2019, estava em 5% a semeadura da soja nos estados produtores norte-americanos. Olha como sobe. Eu falei mais do que o dobro, é bem mais que o dobro, não é? 23% até esse último domingo foi semeado de soja nos Estados Unidos. Então, é muito rápida a campanha norte-americana em relação à semeadura. Atinge 23%. Você vê que esse número aqui é quase 5 vezes maior do que no ano passado e fica mais que o dobro da média dos últimos 5 anos. Esses números você acompanha aqui no Agricultura BR. Eu continuo falando de soja, continuo falando dos Estados Unidos, tem um monte de informação nova sobre a questão norte-americana e essa é bem interessante porque ela mexe com o mercado e pode mexer de maneira positiva. É que a China voltou às compras, voltou a carga para compras de soja norte-americana. Esse foi o anúncio que nós tivemos na manhã de hoje, então a venda foi ontem, segunda-feira, confirmação e divulgação pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Nesta terça-feira, você acompanha comigo na tela, pode colocar, você tem aqui Estados Unidos vendendo soja para a China, informação confirmada neste dia 5 de maio. Na safra atual, 19/20, foram vendidas 136 mil toneladas, na campanha 2021, chegando a 242 mil toneladas,
toneladas, num total de 378 mil toneladas de soja que foram comercializadas pelos norte-americanos para os chineses. Vamos saber agora se isso trouxe algum efeito positivo. Olha, semeadura, como você viu, de soja nos Estados Unidos está muito acelerada, chega a 23%, quase um quarto da área a ser ocupada com soja por lá já foi cultivada. Enquanto teve confirmação de vendas, são informações sobre a soja nos Estados Unidos e nós temos soja por lá em ambiente positivo, pouco acima da estabilidade. Veja só como é que vem a situação para a posição de julho, negociada a $8,38 mais 2 o bushel. Agosto, $8,40. Setembro, $8,41 mais 6. Novembro, $8,47 por bushel. São os negócios que destaco agora com a soja na Bolsa de Chicago, vindo em campo positivo neste momento. Vamos falar de dólar, porque o dólar ele é determinante neste momento para os negócios no Brasil. Os prêmios recuam, o prêmio no Porto vai recuando, inclusive a expectativa para abril e maio, já para os negócios na próxima safra, já são bem mais baixos em relação a prêmio, e o prêmio, claro, é menor do que aquele que nós tínhamos em períodos anteriores, nesse momento nos portos brasileiros. Então, o que determina é dólar. Veja o dólar como vem, dólar vem com alta de 0,77% neste momento, a R$ 5,56 mais 5. São os negócios que eu trago com dólar comercial. Essa situação toda que eu descrevi agora, o dólar ali nessa ligeira alta, né, mantendo-se valor bastante expressivo, acima de 5,50, e Chicago mantendo mais ou menos os valores que nós temos aí desde a última sexta-feira. Nós temos basicamente valores para soja no mercado físico e spot no Brasil sem se mexer, fica praticamente a mesma coisa, não tem alterações nos valores, é o que você está vendo nas cotações e é o que eu vou mostrar daqui a pouco com o preço de soja no Porto. Mas antes, falamos de dólar e falamos de mercado financeiro com Walter Puga Júnior, que nos fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Puga, uma boa tarde a você. O que tem acontecido no mercado neste momento? Como é que está agindo o mercado financeiro? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, no início da manhã nós tivemos aí uma tendência de baixa para o dólar, né? O dólar era pressionado diante de um apetite por risco maior aí dos investidores em todo o mundo, né? O que ocorre é que a política interna no Brasil prejudica, vamos dizer assim, essa recuperação do real frente ao dólar. De modo que nós tínhamos um movimento de queda, mas agora, você mostrou bem, a R$ 5,56 mais 23, ou seja, acima de 5,56, o dólar sobe 0,77%. Se bem que no início da manhã veio em baixa. Agora, o dólar registrava essa queda frente ao real, logo no início da manhã, diante de perspectivas aí de relaxamento das restrições em função da pandemia em alguns países do mundo, ou seja, a liberação para a retomada da atividade econômica. Por isso, houve esse movimento positivo, vamos dizer assim, né? E isso acabou, lógico, reduzindo, né, qualquer expectativa de baixa muito acentuada, porque no Brasil nós temos alguns problemas políticos. Agora, de um modo geral, o mercado reage positivamente. Veja, as bolsas nos Estados Unidos operam em alta porque há um otimismo sobre a reabertura gradual da economia, né? O índice Dow Jones operava em alta de 1,32%, o Standard & Poor's, outro índice de referência no mercado americano, subia 1,40%, a Nasdaq registrava valorização superior a 1,60%, e isso porque a Califórnia, lá nos Estados Unidos, já detalhava etapas iniciais para diminuir as restrições em função do coronavírus. O governador de Nova York já dizia na segunda-feira que seu estado está registrando queda nas hospitalizações. Então, os investidores nas bolsas americanas têm uma visão, vamos dizer, mais otimista do mercado hoje. As bolsas europeias também, com a perspectiva de uma reabertura prevista na Alemanha, alguma restrição menor, né, na atividade econômica em países como a Espanha, como a Itália, como a França, já reagem positivamente também. Para se ter uma ideia, a Bolsa de Frankfurt, agora há pouco, referência, né, no mercado alemão, ganhava 1,86%. E a Bolsa CAC, o índice CAC da Bolsa de Paris, tinha ganho de mais de 2%. Né? O FTSE 100 da Bolsa de Londres, outro índice de referência, subia 1,72%. Ora, esse noticiário positivo, aliado aí a uma alta dos preços do petróleo, que nós veremos já já, trouxe também
o índice Bovespa subindo nos primeiros negócios. Índice Bovespa sobe agora 1,90%, ou seja, a nossa bolsa, o principal índice da nossa bolsa, mostra recuperação hoje, volta aos 80 mil pontos, nós tínhamos recuado ontem até em alguns momentos aos 77 mil pontos, sobe agora, neste momento, para 80.374 pontos, se bem que hoje a nossa bolsa esteve melhor ainda, o índice Bovespa passou de 81 mil pontos, e isso se deve, em parte, também às ações da Petrobras. As ações da Petrobras têm alta neste momento, a alta das ações da Petrobras passam de 5%, né? Os papéis mais negociados são os papéis da Petrobras, entre os mais negociados nós temos alta para os dois, tanto para ações nominais como papéis preferenciais, como papéis ordinários, né? O que nós temos, na verdade, é uma recuperação acentuada dos preços dos papéis da Petrobras, isso auxilia o índice Bovespa. Mas sobem também alguns papéis de bancos, como papéis do Itaú. Então as ações do Itaú têm alta, Bradesco também tem alta, são os papéis muito negociados, estão entre os mais negociados da Bolsa, por isso o nosso índice vem em alta. Boas notícias, há uma movimentação positiva em todo o mercado financeiro internacional, na Europa, nos Estados Unidos, não seria diferente no Brasil. Embora o mercado, de um modo geral, e quando eu falo mercado, operadores de mercado, tanto de câmbio como de ações, olham atentamente para o que ocorre na política brasileira e que pode prejudicar aí qualquer esboço de recuperação que nós tenhamos aí nas próximas semanas. De olho na informação, a notícia hoje é positiva. Os números são melhores do que das semanas anteriores. Fabiano? Obrigado, Pulga. Obrigado pela participação. Por aqui eu sigo falando de soja, eu falava a respeito que os dados, os fundamentos que nós trazíamos há pouco, eles não tinham mexido com a situação dos valores negociados internamente com a oleaginosa. Isso acontece também na situação portuária. Veja conosco como é que vem os portos de Santos e Paranaguá. Agora, neste momento, não tem alteração frente àquilo que ocorria nessa última segunda-feira. Veja que tanto na quinta-feira, nesta segunda e nesta terça, valores a R$ 105 na referência aqui para o pagamento imediato, Portos de Santos e Paranaguá, R$ 105, de acordo com a apuração, da Grânus Corretora. E, recentemente, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso promulgou a Lei 11.108. Essa lei, ela altera as responsabilidades dos técnicos agrícolas em torno da aplicação, da comercialização e uso de agrotóxicos, o que criou uma polêmica em todo o país nas áreas de engenharia. Sobre este assunto, o repórter Mauro Andrade conversou com um dos conselheiros do Conselho, do CREA, de Engenharia, a respeito do que vem acontecendo e como que isso impacta em relação às soluções de campo, principalmente na agricultura. Atualmente, o Brasil é bastante cobrado em relação à sanidade e aos níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Crescem as exigências por uma agropecuária cada vez mais saudável, que respeite o ambiente e as boas práticas fitossanitárias. Nesse sentido, os engenheiros agrônomos do Brasil, através do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, questionam a lei do Estado do Mato Grosso que lança atribuições inadequadas aos técnicos agrícolas com relação ao uso, aplicação e recomendações de agrotóxicos. Venho, nesse momento, me posicionar como coordenador da CEAP, Comissão de Educação e Atribuição Profissional do Sistema, a respeito da Lei 11.108, Lei Estadual do Estado do Mato Grosso, promulgada no dia 15 de abril de 2020. E essa lei, ela altera dispositivos de uma lei anterior, que é a 8588, de 27 de novembro de 2006, do Estado do Mato Grosso, e dispõe sobre o uso, a produção e o comércio, e armazenamento, transporte e aplicação e a fiscalização de agrotóxicos e seus componentes e afins naquele estado. Qual é a nossa crítica? A lei em vigência, em vigor até 2006, alterada agora em 2020, ela previa que para estas atividades relacionadas à fitossanidade, ao uso de agrotóxicos, os responsáveis técnicos por essas atividades eram exclusivamente engenheiros agrônomos
e engenheiros florestais, ou seja, profissionais registrados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. No entanto, recentemente, com a saída dos técnicos de segundo grau do nosso sistema e com a promulgação de uma nova legislação, o Estado do Mato Grosso viu por bem ampliar essa atribuição para outros profissionais, alterando o artigo que previa a responsabilidade técnica por esses profissionais do sistema CONFEA-CREA para outros que tivessem atribuições. Ora, a nossa posição é que, no momento, no Brasil, o único profissional que possui formação, educação, conteúdos aprofundados, técnicos, científicos, para fazer a recomendação de uma receita agronômica, para fazer o acompanhamento, o planejamento, se responsabilizar sobre aplicações terrestres, sobre o armazenamento de agrotóxicos e serviços afins e correlatos, é o engenheiro agrônomo ou o engenheiro florestal. Lucchesi argumenta que, ao se permitir por decreto que os técnicos de segundo grau tenham as mesmas atribuições de um engenheiro, equivale a promover o soldado em oficial ou o sargento em general, e o CONFEA solicita que essa distorção seja revista no estado do Mato Grosso. O CONFEA já emitiu ofício endereçado tanto ao digníssimo governador do estado de Mato Grosso, quanto para o presidente da Assembleia Legislativa desse importante estado para o agronegócio, para o Brasil, para o mundo. Nesse momento em que há um grande clamor a respeito da utilização, da qualidade dos alimentos, desses produtos fitossanitários, é importante que o público e os importadores de nossos produtos, assim como aqueles preocupados com o ambiente, tenham a garantia de que a orientação técnica, o respaldo para a recomendação da aplicação desses produtos seja efetuado por um profissional não apenas habilitado, mas com conhecimento e formação para tal. Do estado do Paraná, Mauro Andrade. Assunto polêmico, né? Aconteceu no estado do Mato Grosso, o pessoal do Conselho Federal tem se manifestado a respeito do assunto. A Agricultura BR continua acompanhando o tema por aqui. Mudo de assunto agora, vou começar a falar a respeito do cenário de cana-de-açúcar e nós tínhamos perguntado para o professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio, a respeito deste setor. Por quê? Porque houve uma série de situações criadas que acabaram impactando sobre ele. Primeiro, a crise de redução de consumo por conta da pandemia do Covid-19. Outro fator é o petróleo que desabou de preço. Daqui a pouco o Pulga vai entrar aqui falando sobre preço de petróleo. E o que nós colocamos para ele? De acordo com os números que foram colocados pela Única, nós tivemos uma primeira quinzena do último mês com uma situação no qual houve quedas no preço em 50% e um recuo na comercialização em 36%. E quisemos saber dele qual que é o caminho para o setor sucroenergético. Realmente, o setor de cana teve uma reversão de expectativas brutal, mas eu ainda procuro manter um certo otimismo, porque na questão do açúcar, a safra praticamente já tinha sido vendida a um preço razoável. Na semana passada saiu o primeiro valor do ATR, 0,70, surpreendeu positivamente. E na questão da queda do consumo de etanol, ela foi muito grande na segunda quinzena de março e enorme em abril. Vamos ver agora o comportamento em maio, como está acontecendo, se ele começa a se recuperar. Se ele começar a se recuperar, eu acho que nós podemos não ter uma crise tão grande assim como a que se desenhou no início da situação do coronavírus, né? Até porque a queda de consumo ela foi menor do que a que eu esperava. Medidas do governo anunciadas muito importantes, aumentar o tributo em cima da gasolina importada e aumentar a incidência da CID sobre a gasolina e não sobre o diesel, coisas que tínhamos pedido, né? De 10 para 30 centavos por litro. Isso deve ajudar um pouco o etanol a atravessar
essa fase mais crítica. Mas o mais importante, e além do financiamento para os estoques, o mais importante a ser observado agora é a retomada do consumo. Tá, o Marcos Fava Neves, essas propostas, quando tinham sido escritas, foi logo no começo da crise e foi enviado. Ele tinha promovido essas propostas, enviou a senadores, deputados e também ao Ministério da Agricultura. Vou falar agora com o Pulga, porque a gente vai falar agora um pouco de açúcar e de etanol, e para falar de etanol, tem que falar de petróleo. Pulga, nós vimos agora a mensagem do professor Marcos Fava Neves, está mais otimista em relação ao setor. Essa semana ela começou com o petróleo caindo e o petróleo hoje é determinante, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Pois é, nós temos hoje uma recuperação nos preços do petróleo. Isso é um alento para o mercado, né? Tanto que empresas petrolíferas como a Total francesa, a Repsol, lá na Espanha, têm ações em alta neste momento por conta dos preços do petróleo que tem recuperação. Veja, petróleo WTI, agora, que é referência àquele petróleo do Texas, tem alta de 18,69%. Já passa de 24 dólares e 21 cents o barril. E o petróleo tipo Brent, neste momento, né, está acima de 30 dólares e 40 cents o barril, tem alta de quase 12%, alta de 11,88%. Essa alta do petróleo, no entanto, não traz, assim, vamos dizer, uma recuperação rápida para as cotações do etanol. Por isso, boa parte dos usineiros fazem opção agora por destinar maior parte de cana para a produção de açúcar. Aliás, é isso que Fabiano Reis conversou agora há pouco com Cleverton Santana. Cleverton Santana é superintendente de informações de agronegócio da Conab e ele fala sobre o levantamento que a Conab fez sobre a próxima safra de cana. Boa parte será destinada agora para a produção de açúcar e não tanto de etanol como ocorria anteriormente. Acompanhem. E a Companhia Nacional de Abastecimento trouxe números atualizados para a safra brasileira de cana-de-açúcar da campanha 2020-2021, cada vez mais se mostrando açucareira, com uma elevação na produção do adoçante acima de 18%, enquanto que a produção de etanol no Brasil recua até por conta das questões internacionais. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com Cleverton Santana, da Conab, e que ele fala agora para nós um pouco a respeito de como que está essa situação, os números apresentados nesta terça-feira. Cleverton, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Como é que ficaram esses números, principalmente em relação a etanol? Houve uma queda geral na produção de etanol, na estimativa, se eu não estou enganado, em torno de 13%, mas a produção de etanol de milho aumenta mesmo assim nesta próxima safra 2021. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, a gente agradece a oportunidade de participar e deixar um pouco mais claro essas informações que nós divulgamos hoje. A estimativa é realmente essa, como você citou, o Brasil deve destinar, em comparação com a safra passada, a maior parte da sua produção de cana para a produção de açúcar nessa safra, em detrimento à redução na produção de etanol. Um dado importante, a ANP ela divulgou os dados de venda de combustíveis de março. Ou seja, tanto a venda de gasolina, e isso impacta, claro, a produção de etanol anidro, quanto a venda de etanol hidratado tiveram quedas expressivas agora em março. Da gasolina foi 13% e do etanol hidratado alcançou 16% de queda em relação a março do ano passado. Isso já é um reflexo da redução, ou melhor, do aumento do isolamento social, claro, a redução da movimentação de pessoas e, consequentemente, consumo de combustíveis. Aliado a isso, é claro que as unidades de produção, elas, antevendo esse possível problema que deve acontecer, inclusive, já nos próximos meses também, deve destinar, então, uma parte da sua produção para açúcar. Então, por isso, essa queda expressiva de quase 13% aí na produção de etanol total. E uma safra açucareira, Cleverton, em relação ao processamento geral de cana-de-açúcar, como que vai ser essa nova safra no Brasil? Algumas usinas, elas inclusive atrasaram um pouco o início dessa safra, justamente por toda essa pandemia que estava acontecendo, até mesmo para se preparar, né, para se precaver e ver qual a melhor forma de manter as unidades de produção em funcionamento. Mas um dado importante é que a cana-de-açúcar ela precisa ser colhida. Assim como outras culturas que chegam no seu momento de colheita, como a soja e o milho,
A cana ela tem o seu ponto de maturação, que é o ponto ideal para que haja colheita e que, nesse momento, possa se extrair o máximo possível de ATR, que, consequentemente, é o que vai ser transformado ou em açúcar ou em etanol. Ou seja, não é possível. Inclusive, existe, a gente chama de cana bisada, é o nome, que é a cana que não pode ser colhida numa safra e fica para ser colhida na safra anterior. Isso acontece em toda a safra. Normalmente não é um valor muito relevante, é uma produção bem pequena, mas o que acontece é que se isso acontecesse com toda a safra, por exemplo, cai a possibilidade de produzir mais açúcar ou mais etanol, ou seja, cai o ATR da cana-de-açúcar, a qualidade da cana-de-açúcar. Como não há essa possibilidade, a cultura vegetal, enfim, precisa ser colhida, a expectativa, então, é que haja essa produção nesses moldes, uma leve redução aí na produção total, mais impactada pela redução de produtividade. Nós estamos estimando uma produtividade dentro do normal. Safra passada foi uma produtividade muito boa em grande parte das regiões, por isso uma redução agora nessa safra, mas nada que fuja da normalidade. Consequentemente, esses 630,7 milhões de toneladas têm que ser colhidos e vão ser destinados para a produção de açúcar e etanol. Essa safra de cana, de processamento da cana, ela começa com muitas unidades paradas. Nós temos ali essa questão do mercado de combustíveis no mundo todo que acabam afetando o setor sucro-alcooleiro. Nós começamos com a safra com muitas usinas fora de atividade, fora de trabalho, Cleberton? Eu não tenho um número comparativo com a safra passada, então fica difícil fazer esse paralelo, mas a safra oficialmente ela começa no dia 1º de abril, é sempre 1º de abril a 30 de março do ano seguinte. Então ela começou oficialmente, algumas postergaram uma semana, 15 dias, para se preparar para essa nova realidade do país. Mas como eu falei, a cana ela precisa ser colhida no momento ideal para extrair o melhor do ATR daquela cana. E se ela é colhida, imediatamente ela precisa ser processada também, senão perde valor e não é a possibilidade de produzir açúcar e etanol a partir daí. E o que a gente tem visto é que a moagem ela iniciou-se e deve continuar, claro, tomando os devidos cuidados, mas por causa da necessidade de tirar a cana do campo, né, de haver a colheita. Tá certo, Cleberton, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi na Agricultura BR, mais uma vez. Por nada, estamos à disposição. Eu conversei com Cleberton Santana, da Conab, falando a respeito de como que foram os números apresentados para a safra brasileira de cana-de-açúcar na safra 2020-21. Um grande abraço ao Cleberton, a toda a equipe da Conab, que participa conosco no programa de hoje. Vou mostrar rapidamente agora no gráfico, pode voltar aqui para o estúdio, pode colocar aqui o primeiro gráfico, mostra, exemplifica como é que ficou essa produção de açúcar 18,5% maior e de etanol 10,3% menor. Olha, esse é o resumo da safra, como é que ela deve se desenhar nessa campanha 2021. É uma campanha açucareira, com uma produção de 35 bilhões e 300 mil toneladas de açúcar, alta de 18,5% frente àquilo que acontecia na safra passada. Já a etanol totaliza 32 bilhões de litros. Eu ressalto aqui que quase 3 bilhões, né, 2,7 bilhões de litros é de etanol de milho, com alta. Mas para o etanol geral é uma queda de 10,3%. Pode mudar a tela, mostrando como é que vai ser esse processamento. Aqui é um resumo de tudo. 630 milhões e 700 mil toneladas de cana-de-açúcar vão passar pelo processo de moagem, portanto, uma queda de 1,9%. Vamos saber agora como é que fica a questão de clima. Olha, o fator seca e estresse hídrico está ameaçando a produção de milho em segunda safra no Paraná e também no Mato Grosso do Sul, principalmente é o que nós vamos ver agora com o repórter José Cunha. Mato Grosso do Sul tem sofrido nos últimos dias com a falta de chuva, o que pode prejudicar aí o plantio do milho em segunda safra. Para saber um pouco mais sobre essas questões, eu vou conversar com a Franciane Rodrigues, que é coordenadora do Centec da Semagro, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. Franciane, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa escassez, sobre essa falta de chuva, o que ocasionou esse período.
Essas condições principalmente foram prevalecidas por conta de uma massa de ar seco que intensificou em grande parte do estado e reduzindo a quantidade de chuvas de forma significativa. Essas condições vêm sendo percebidas desde março. Março foi um período extremamente atípico, muito seco, baixa umidade relativa do ar e elevadas temperaturas. Abril teve pelo menos uma condição de melhora, com algumas áreas de instabilidades que se formaram, provocando chuvas muito esparsas. Entretanto, no mês de maio, a gente já espera, pelo menos nos próximos 15 dias, uma melhora nessas condições de chuva. Porém, nos próximos meses, a nossa expectativa já não é tão satisfatória, uma vez que, nos próximos meses, a diminuição das chuvas e as elevadas temperaturas voltam a se fortalecer cada vez mais. É claro que essas condições acabou provocando também um estresse hídrico, né? O que dá para falar a respeito dessa condição? A condição de estresse hídrico está ligado muito à quantidade de chuvas. Sem chuvas, o solo fica bastante seco e isso acaba prejudicando a produtividade da safra. Inclusive, o desenvolvimento também é muito prejudicado. Então, essas condições da falta de chuva provocam, então, uma menor produtividade na safra atual. E quais são os impactos que essas condições podem causar nas lavouras aqui de Mato Grosso do Sul? Principalmente no que diz respeito à produtividade. A gente pode aí ter perda de safras, pelo menos. A gente pode ter uma falta de desenvolvimento do grão, principalmente. Então, é necessário que haja chuvas. Porém, o prognóstico não é muito favorável, principalmente nos próximos meses. Previsão de chuva para os próximos dias, então, praticamente não tem. Os produtores que estão plantando agora o milho em segunda safra vão ter que buscar outras alternativas para contornar esse problema. Exatamente. Há uma previsão de pelo menos não uma chuva tão significativa a ponto de favorecer as condições hídricas do solo, mas há uma possível melhora. Entretanto, como a gente não tem uma expectativa de chuva pelo menos até o final do mês de maio, então as chuvas acabam sendo mais escassas, o solo fica mais seco e acaba prejudicando essas condições. E para os próximos meses, essa perspectiva também não é tão otimista. A expectativa é que as chuvas acabam diminuindo cada vez mais ao longo dos meses e as temperaturas e a radiação entrando cada vez mais forte no solo. Tá certo, Franciane, obrigado então pela sua participação aqui com a gente. Conversei com a Franciane Rodrigues, que é coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. Falou um pouco sobre as expectativas, né, sobre esse período de escassez de chuva. Os produtores então vão ter que buscar outras alternativas para contornar essa escassez e essa falta de chuva. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Olha, vou encerrar essa edição do Agricultura BR. Voltamos na terceira edição a partir das 16 horas com informações de mercado. Até lá!